Olá, boa tarde. Saudações a você que nos acompanha em mais esta edição do Opinião Cidade, aqui pela TV da Cidade, canal 16, em São José do Rio Preto. Com isso, estamos concluindo mais uma semana de trabalho, uma semana de boas entrevistas, de bons programas, e que será fechado hoje, sexta-feira, como ocorre tradicionalmente, com um debate, com uma conversa sobre cultura, com a colaboração da Academia Rio Pretense de Letras e Cultura, do Dr. Antônio Carlos Deonero, que infelizmente hoje não poderá estar presente, mas que está enviando um convidado muito especial para a nossa entrevista de hoje. O nosso entrevistado vai ser o artista plástico, escritor Jocelino Soares, que todo mundo conhece em São José do Rio Preto, uma pessoa conhecida inclusive internacionalmente, já com prêmios em várias partes do Brasil e do mundo, e que vai falar um pouco sobre o desenvolvimento desse trabalho dele nas artes plásticas especialmente. É um artista muito ligado à cultura regional, à cultura da região de São José do Rio Preto, um autêntico caipira, como ele próprio gosta de se autodefinir. Aliás, já presidiu o Centro de Tradição Caipira em São José do Rio Preto e é um batalhador pela preservação dessa identidade caipira da nossa cidade, da nossa região. Caipira não é nenhum deslustre para a pessoa, nada disso, é apenas um traço cultural das pessoas que aqui moram, que aqui residem, que aqui ajudam a construir esta cidade. Cidade que, a rigor, na próxima semana, no dia 19 de março, é quarta-feira da semana que vem, vai comemorar mais um aniversário de fundação. Será o aniversário de número 162. Rio Preto comemora, dia 19 de março, 162 anos. A gente tem lido aí pela imprensa, pelas informações de modo geral, que a Prefeitura está organizando uma programação artística e várias comemorações para esse dia, 19 de março. Inclusive o tradicional corte do bolo. A cada ano o bolo aumenta, né? É um bolo feito com 162 anos de comprimento nesse tamanho, né? O ano que vem vai ser 163 e assim por diante. E tradicionalmente tem ocorrido que assim que é determinado o corte do bolo, sempre no dia 19 de março, em local público, eu não me lembro exatamente onde vai ser esse ano agora, mas acho que é no recinto de exposições, como tem sido ultimamente, assim que se libera o corte do bolo, em poucos segundos, a população convidada que está ali acaba se servindo de pedaços do bolo, alguns levam um pouco para casa, etc., e já faz parte de uma tradição há vários anos aqui em São José do Rio Preto. Daqui a pouco a gente vai informar com mais detalhes sobre a localização, o horário desse evento que ajuda a comemorar os 162 anos de Rio Preto. Eu estou dando uma olhada aqui no Diário da Região de hoje, destacando os principais assuntos desta sexta-feira, né? Uma das notícias que me chamaram a atenção foi essa aqui de que a Prefeitura dá um prazo de 2 dias para a Demop construir uma ponte, consertar uma ponte que ela própria construiu em Rio Preto e que acabou se danificando. Segundo o jornal, a Prefeitura de Rio Preto notificou a Demop Participações, empresa de Votuporanga, dando 2 dias para que a empresa promova correções na ponte sobre o córrego São Pedro, que liga os bairros Santo Antônio e Cidadania, na zona norte da cidade. Responsável pela obra em 2012 por R$1.100.000, a Demop tem de apresentar soluções para rachaduras e buracos que estão ocorrendo no local. A notificação foi feita pelo secretário Luiz Carlos Calças no Diário Oficial do município. Na ponte, próxima à grade de proteção para a travessia de pedestres, existe um buraco aberto há mais de 6 meses, segundo os moradores. Um cavalete foi colocado, o mato alto atrapalha a visão dos motoristas e pedestres, o que pode causar risco de acidentes, principalmente no período da noite. O Diário da Região destaca, através de fotografia, que realmente foram constatados problemas na tubulação de água pluvial, que, segundo a Prefeitura, foi carregada devido à força das chuvas registradas nos últimos dias. O que chama atenção também é as notícias, né, que envolvem a empresa envolvida nessa construção aqui. A Demop, você se lembra, ficou conhecida nacionalmente depois de a Polícia Federal, Ministério Público, Estadual e Federal desencadearam a Operação Fratelli.
A Demop e a Seamat e Seller foram acusadas de fraudar licitações de pavimentação asfáltica em mais de 60 municípios paulistas. O Ministério Público, em diversas regionais, move ações de improbidade contra prefeitos e as empresas. Esse golpe chegaria a aproximadamente R$1 bilhão. No nosso caso específico de Rio Preto aqui, o problema é bem localizado, é a ponte do São Pedro ali, que foi construída e está tendo graves problemas, ameaçando inclusive com risco de acidente as pessoas que utilizam aquela região da cidade. A outra notícia que o Diário da Região destaca hoje é que a cartorária Sandra Aparecida Ruvieri de Souza conseguiu um habeas corpus para deixar o presídio feminino de Tupi Paulista. Tupi Paulista fica a 290 quilômetros de Rio Preto. Isso aconteceu ontem, ela conseguiu o HC ontem. O habeas corpus foi concedido pelo ministro Jorge Mussi, da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. Sandra deve se apresentar ainda hoje ao Fórum de Rio Preto para audiência e julgamento sobre caso de falsificação de documentos em processo na 4ª Vara Civil de Rio Preto, onde trabalhava. Ela é acusada de falsificar a assinatura da advogada Liliamar Assis da Silva para levantar R$ 34.300. Mais um dos problemas envolvendo o relacionamento do Poder Judiciário e várias empresas, enfim, pessoas que tiveram problemas com a Justiça e acabaram se beneficiando de alguns privilégios. Então, a gente espera que realmente o caso seja suficientemente comprovado, resolvido e os responsáveis exemplarmente punidos, né? E mais uma notícia do dia diz respeito à chegada dos médicos do programa Mais Médicos à região de São José do Rio Preto, a própria Rio Preto e cidades da região. O assunto também é destaque na capa do caderno de cidades do Diário da Região. Cubana vai atuar em Olímpia e italiano vem para Rio Preto. A médica cubana Iolace Comador Samora se apresenta hoje em Olímpia, onde vai atuar em uma das 4 unidades básicas de saúde da família da cidade. Custeada pelo programa Mais Médicos do governo federal, ela é a primeira cubana a atuar na região, mas Tanabi já havia recebido um profissional que é brasileiro. De acordo com a secretária de Saúde de Olímpia, Silvia Forte Storti, foram feitas 2 solicitações de profissionais, porém até o momento só um pedido foi aceito. A cubana irá atuar internamente na Secretaria de Saúde, onde deve passar por um período de adaptação e conhecimento da rede municipal. Só depois desse estágio, ela será encaminhada para uma das 4 unidades básicas de saúde da família na cidade de Olímpia. A médica cubana irá receber R$ 10.482, mas não vai colocar esse total no bolso. É assim que funciona o programa Mais Médicos. O valor que é pago pelo governo brasileiro para a Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, que repassa o dinheiro para o governo de Cuba. E o governo cubano é quem faz o pagamento para os médicos do país. Os profissionais têm direito a $600 imediatamente e mais $845 após um mês, totalizando $1.245, que perfaz na cotação de hoje aproximadamente R$ 2.333. As cidades contempladas com o programa são responsáveis pela concessão de moradia, alimentação e deslocamento do profissional. A moradia pode ser disponibilizada pelo aluguel de um imóvel ou acomodação em hotel ou pousada, bem como pela concessão de auxílio financeiro no valor mínimo de R$ 500 e máximo de R$ 2.500 para que o próprio profissional providencie a moradia. Em São José do Rio Preto, a cidade vai receber um profissional, um médico italiano, desses que foram contratados pelo Mais Médicos do governo federal. O programa do governo federal foi tão contestado, foi motivo de vários protestos, inclusive, de associações médicas, de representações da categoria médica no Brasil, mas o fato é que eles estão chegando, os médicos estão chegando e, sobretudo, em nossa região, começam a suprir as vagas existentes. Muitos municípios da região vinham reclamando que não tinham como
prover as vagas de médicos, ou quando conseguiam fazer isso, eles acabavam logo desistindo e saindo. Isso acabava gerando problemas para a população, acabava ocasionando realmente furos na assistência médica da população dessas pequenas cidades, né? Nos municípios menores, parece que o problema é muito mais sentido, é muito mais complicado, porque a cidade acaba ficando literalmente sem médico mesmo, né? Então, o programa Mais Médicos, eu imagino, vai ajudar, sem dúvida nenhuma, a superar esse problema, a resolver esse problema, ajudar a resolver esse problema. Enquanto isso, as faculdades de medicina do Brasil vão formando novos médicos e futuramente eles podem, então, também completar esse quadro que é muito útil. A população precisa muito. Não há como se falar em um país com essa deficiência, com a deficiência básica de profissionais médicos para o recurso à população. E como a gente já conversou com algumas pessoas, alguns convidados aqui no Opinião Cidade, não só de profissionais médicos se faz necessidade, precisa de mais coisas também. Precisam de equipamentos, precisa de outros profissionais da saúde, que não apenas os médicos, mas também enfermeiros e outros profissionais da saúde nessa área médica, nessa área de saúde, odontólogos, enfim, uma série de profissionais multidisciplinares, vamos chamar assim, para que ajude a resolver essa carência de programas de saúde nos municípios de todo o Brasil, da nossa região também. Mas imagino que em outras regiões do Brasil esse problema seja ainda mais sensível, seja ainda mais agravado pela falta de médico, pela falta de recursos, etc. O programa Mais Médicos está aí, está chegando, vamos ver como é que ele vai ser, como é que ele vai caminhar daqui para frente. Aí a gente já viu na notícia hoje, a cidade de Olímpia já recebe um médico cubano, Tanabi já teve um médico do Mais Médico, mas é um brasileiro que já está trabalhando em Tanabi, e Rio Preto está recebendo um médico italiano. Bem, eu vou pedir um rápido intervalo no nosso Opinião Cidade para a gente voltar daqui a pouco com a sequência do nosso programa e a entrevista com o nosso convidado de hoje. Até já. Itamaraty Contabilidade e Auditoria, 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. E aí, já conversou com seu filho sobre sexo? Abertamente. E sobre crack? Já tocou no assunto ou ficou achando que com seu filho isso não vai acontecer? Converse, dê atenção, oriente. Crack, é possível vencer. Liberdade, eu também quero falar. De outros pontos de vista que a gente tem que enxergar. E a versão dos que detêm, daqueles que estão no poder, não pode ser considerado. Nunca verdade pra você, todos na comunicação é o que nós queremos ver. Quero ter os meus direitos muito bem representados. Chega de manipulação, queremos ser respeitados. Eu também quero falar e tá dado nosso recado. E liberdade, eu também quero falar. De outros pontos de vista que a gente tem que enxergar. Nós estamos de volta com Opinião Cidade, aqui pela TV da Cidade, canal 16, em São José do Rio Preto. E o Jocelino Soares, que está aqui ao meu lado, nos dando o prazer dessa visita, é o nosso convidado do programa de hoje. Ele nasceu na cidade de Neves Paulista, ou Vila Huevos. Vila Huevo, né? No singular, né, Jocelino? Vila Huevo. É isso. Huevo. Huevo. Como os imigrantes espanhóis costumavam chamar o local, imagino que devido à produção avícola ali na região, os ovos, né? Porque o espanhol gosta muito de ovo, naquela época, né? E aí, onde tem muito espanhol, tem muito ovo. E de Neves Paulista, para chegar a Rio Preto, já estava aqui do lado, o Jocelino chegou logo aqui. Dizem que cresceu à sombra dos cafezais, mirando os horizontes
dos arrozais, das matas e das áreas de pastagem, que são um cenário típico da nossa região, né, Juscelino? Isso. Agora, quem quer que admire a sua obra ao longo do tempo, imaginará que esse artista caipira, capaz de se encantar tanto com o murmúrio das águas dos riachos, quanto com o sabor da boa cachaça que nasce nos alambiques e repousa nos tonéis que o tornam dourado, né? Que deixam a cor dourada, né? Imagine também que esse artista cresceu ainda à sombra dos girassóis, tão presentes em seu trabalho artístico, sobre o qual a gente vai conversar hoje aqui. A partir daí, nasceu então um artista inicialmente reconhecido aqui na região e hoje premiado e aplaudido nacional e internacionalmente, mas essa história é ele mesmo quem vai contar aqui no programa Opinião Cidade, trazido pelo presidente da Academia Rio-Pretense de Letras e Cultura, o Dr. Antônio Carlos Del Nero, que infelizmente hoje não pode estar presente conosco aqui. Academia da qual, aliás, Juscelino faz parte, ocupando a cadeira de número 12. 12. E é preciso registrar que, além do artista plástico reconhecido, o Juscelino também escreve, tem livros publicados, tem obras não escritas por ele também, mas publicadas sobre a obra dele, tem obras escritas por ele e também colabora regularmente, brindando os leitores do Diário da Região com artigos saborosos, nos quais ele consegue fazer reviver um pouco mais dessa cultura caipira que a gente, de que a gente gosta tanto, né? Afinal, somos todos caipiras. Isso, né? somos todos caipiras. Senhor, muito obrigado pela sua presença aqui no Opinião Cidade. Eu queria exatamente começar perguntando aí, boa parte da sua produção artística retrata os girassóis, não é? Por que isso? Como é que isso começou e como evoluiu e onde vai parar? Ô Rei, primeiro dizer que é um prazer estar aqui. Muito obrigado ao nosso presidente, o Del Nero, que é o presidente da nossa Academia Rio-Pretense de Letras e Cultura. Quando eu morava na roça, né, em volta das casas, as mulheres plantavam flores, que era para alegrar um pouco mais aquelas taperas que anos depois eu fui perceber que as taperas, que quando caiu o reboco, aquilo pareciam feridas. Então as casas, para tirar as feridas das casas, elas plantavam em volta, inconscientemente falando, claro. Elas plantavam em volta das casas as flores, até os jardins. Mas eram, não é? E na minha casa, quem plantava flor era eu, né? E eu cuidava de dálias, de rosas e margaridas, enfim, e também plantava aqui e ali os pés de girassóis. Com o passar dos anos, né, vim para a cidade, já desenhava lá, né, mas não pintava. Só a partir de 88 é que eu comecei a fazer o óleo sobre tela. E aí me veio a intuição de pintar alguns girassóis. E de lá não pararam mais. De lá até hoje são centenas, milhares até. Centenas mesmo. E são quadros muito bonitos. As pessoas se impressionam quando veem, né? O amarelo, né? O amarelo é uma coisa. E aí, eu fui conhecer uma plantação de girassóis só em 94, quando eu fui para a Itália fazer a primeira exposição. Aí quando eu vi aquela plantação... isso mesmo que eu quero. É isso. O aeroporto, né, não é em Roma, é em Fiumicino, né, uma cidade a 20 quilômetros de Roma. E de Fiumicino até a cidade onde eu ia ficar, passamos por Roma. Então, assim que passou Roma, aquela plantação, assim, mas são alqueires e mais alqueires. Só que lá, por a terra ser muito arenosa, pedregosa e tal, eles não crescem tantos. Eles ficam umas cabeças pequenininhas assim. Agora, no Brasil, aí o nosso Laerte Sparapani, ele planta aqui na Vila Azul, né? E aí aproveitando a safrinha, porque ele colhe o milho e imediatamente planta o girassol. E aí as cabeças são coisas descomunais, umas coisas maravilhosas. Tá, e o nome dele tem a ver com o movimento que a planta faz em relação ao sol? Não tem nada a ver, não tem. As pessoas até acham que sim, que o girassol que gira em torno do sol, não. O único movimento que ele faz é de quando ainda
Eu estou dizendo isso porque eu fui pesquisar, eu fiquei... assim, fui várias vezes, dias após dias, lá nessas plantações. Então eles abrem, não é? E aí eles ficam, e depois eles fazem esse movimento de recolhimento e de fenecer e de morrer, né? Mas não que ele tenha o giro, porque nem tem como ele girar, né? Imagina. Seria complicado, né? É muito complicado. Juscelino, mas então, o girassol, a cultura do girassol, esse não é um programa rural, mas... Aliás, domingo eu estou aqui eu sei disso, eu consigo lá com o Cláudio, né? Bacana, com o Campo Aberto. Campo Aberto, bacana. O girassol não é uma cultura que faça parte exatamente das culturas muito características aqui da nossa região, mas ele está muito presente na sua obra artística, pelos motivos que você já acabou de nos explicar aqui, né? Agora, a sua obra artística, os seus quadros, a sua temática, tem tudo a ver com a nossa região, né? Sim. As casas são daquele jeito, as pessoas são daquele jeito. Isso. E quando eu falo em as pessoas que o Juscelino retrata, estou falando de mulheres, porque ele só retrata mulheres, é isso mesmo? Sim, então explica as razões disso e essa proximidade da sua obra com as características da nossa região. Bem, eu poderia falar um monte de coisas, né? Mas inconscientemente, quando eu comecei a pintar as mulheres, eu comecei a fazer uma homenagem às mulheres da roça, aquelas mulheres lá de 40, 50 anos atrás, porque agora nem tem mais mulheres que trabalham na roça, a não ser Goiás e longe, não é? Então... Elas faziam parte da força de trabalho da roça mesmo, ajudavam o marido, né? Ajudavam. E quantas mulheres não deram à luz embaixo da saia do pé de café? Quer dizer, elas trabalhavam até o último momento, não é? Até o último momento elas eram um braço ali como frente de trabalho. Aí, elas tinham um nenê, ficavam em casa ali naquela quarentena, né? Como é que os 40 dias, isso, tal, é isso mesmo. E logo voltavam para a roça, já levando a criança no braço, levando aqui ao lado os cardeirão, né? Com as comidas, e elas voltavam mais cedo para casa, para ir, enquanto o marido ficava na roça, elas voltavam para dar banho nas crianças, lavar ali as peças de roupa e começar a preparar a janta, né? O marido chegava da roça, tomava banho, aí ele jantava, saía para o terreiro para pitar lá com os amigos, ficava até por volta de 8h30, 9 horas pitando, voltava para casa, a mulher tinha que servir ele 9 meses depois, ou ela tendo criança de novo. Você entendeu? Então, uma mulher com 30 anos na roça já era uma senhora assim, muito desgastada, não é? E intuitivamente, então, como eu falei, eu comecei então a homenagear essas mulheres. Daí, então, ao não colocar a figura masculina. E até para ser um diferencial, eu disse, bom, então não pinto a figura masculina. A única figura masculina que eu pintei é o índio Tibiriçá, que foi o fundador de São Paulo, né? A pedido do Aldo Rebelo, que era o ministro, ainda o ministro de esporte, mas antes era o ministro da cultura. É isso. Não, não, ministro da cultura. Ele era o curador de uma exposição que era os construtores do Brasil. Certo. Então, me enviaram um pedido, eu fiz o trabalho, esse índio, né? E hoje ele está na galeria da Câmara, lá Câmara Federal. Na Câmara Federal, né? Então, a única figura masculina, o resto, mulheres. Mulheres. E o cenário esse cenário ao qual você se referia, as casas das pessoas, dentro das casas, o que existia ali? Os fogões de lenha, enfim, aquele potinho de barro. Então vamos começar pela porta da frente, que é a porta da sala. Quando você via, a porta da sala você não tinha fechadura, né? Então você saía de casa e você puxava um barbantinho e amarrava num prego aqui. Se você visse aquele barbantinho, você sabia que não tinha ninguém lá dentro. Não precisava, não incomode. Não... E ninguém entrava lá dentro, porque sabia que era só desamarrar e entrar. Mas aquilo podia ficar dias ali, que ninguém entraria naquela casa. Até porque também não tinha muito o que roubar, mas ninguém tinha essa intenção, né? Dentro da sala, você entrando, era uma mesa com 4,
5 cadeiras, 6 cadeiras, de palha de taboa, né? Um guarda-louça, né? Um guarda-louça. Inclusive, eu gosto muito de colocar nas minhas obras o guarda-louça com os centrinhos me falha o nome agora, mas eram centrinhos, eram toalhinhas, que elas ficavam penduradinhas, e as xicrinhas, e aquelas pecinhas, né? Entendi. Lá dentro e tal. Nas paredes, geralmente, eram colocados os santos, né? Nosso Senhor Jesus Cristo morto, bom, enfim, os santos de devoção, né? E, numa outra parede, claro, o rádio sempre, né? Esse não podia faltar nas casas, que era para ouvir os programas durante as manhãs aqui, das cidades mais próximas, e à noite recebiam as ondas das rádios de São Paulo, que a Rádio Nacional de São Paulo era, e hoje a Rádio Globo, né? Era considerado a TV Globo da época, a Rádio Nacional de São Paulo, e o programa Edgar de Souza. Todo mundo ouvia, né? Todo mundo ouvia, e onde as duplas caipiras, que nós viemos a conhecer depois, iam lá cantar, enfim. Nesse cenário da sala também, Juscelino, acho que em alguns casos devia existir a fotografia do dono da casa. Da outra parede. Um quadro sim, ovalado. Aquele quadro redondo, com avô e avó, né? No outro ali, se o pessoal... Se tivesse posses, claro, aí mais fotos das pessoas, mas era sempre aquele retrato, aquela moldura ovalada, né? Que eu achava assim lindo, achava que era muito bonito, né? E a cozinha era o fogão de lenha, claro. A cozinha, o fogão de lenha, cheio de picomãs, né? Porque a fumaça ali junto das cinzas, da fuligem que subia, juntava e fazia o picomã. E o interessante, rapaz, olha, se você falar isso hoje, a gente andando, cortava no caco de vidro ou alguma coisa, a mãe da gente pegava aquele picomã com açúcar, misturava aquilo, fazia um emplasto e colocava ali. Unguento, aquela coisa. Isso, rapaz, isso. Conversando com um amigo médico do dia, que é o Zé Ronaldo Esteluto, que é também da roça, o Tiriba, ele falou, rapaz, e fazia isso mesmo. E funcionava. Eu falei para ele, como é que é isso? Ele falou, não sei, mas que funcionava. Não é? Eu acho que acho que Deus protegia todo mundo. Não é? Então, além ali do fogão, né? Do lado um pote, né? E que a gente chamava de talha, a talha, não é? Que é uma espécie de filtro, mas ela não tinha o filtro, era talha, só para ficar água fresquinha. O pote, ele era mais barrigudo, assim, era grandão, né? A talha, o filtro ficava na sala. Ele ficava num canto, tinha a cantoneira, ele ficava em cima da sala, lá em cima dessa cantoneira, num canto na sala, não é? Ao lado do fogão tinha o tampeiro, que era um arame esticado e para se guardar, para se colocar as tampas. Tampeiro. O tampeiro de colocar a tampa, né? Em casas um pouco mais chiques, eles tinham onde as panelas eram penduradas não me lembro agora o nome daquilo, mas assim, e tinham a mariquinha, ou também conhecido como mancebo, que era para coar o café de manhã. Poxa vida. E nos quartos, aquela cama de campanha, né? É até difícil explicar hoje, que faz tanto tempo que eu não... Aquela cama de montar? Não é de campanha, não. É que chamava cama de campanha, não sei porquê. Cama patente. Campanha é outra coisa. Patente, cama patente. Né? Um estrado metálico, se não me engano. Não, era de madeira mesmo, né? E aí você colocava sobre ela o colchão de palha. Colchão de palha. Quando alguém esquecia algum sabugo lá dentro do colchão e você deitava, rapaz, no outro dia, era uma coisa, assim, doía as costas, aquelas coisas. Nós estamos falando de uma época em que a maioria dessas casas não tinha também forros, né? Não tinha. Era o telhado, E aí, quando fazia frio, e aquela época que fazia muito frio, é porque a gente não tinha agasalho, né?
O vento entrava por aquelas frestas. Rapaz, ele chegava lá, ele parece que fazia assim dentro do quarto. Que coisa gelada que era. Ao redor da casa costumava haver, não sei se é o seu caso, Jocelino, mas deve fazer parte dessa crônica que você está nos ajudando a compor aqui da nossa região. Costumava haver pequenas criações, né? Galinha, no terreiro, sim. Aí no terreiro era o poço para puxar água no sarilho, né? Um pouco mais abaixo ficava a casinha. Sim, o sanitário, né? O sanitário, Essa casinha era uma coisa horrorosa, né? Sabe? Mas e ali no quintal, embaixo dos pés de frutas, que nasciam aí aqui e ali, sem que ninguém plantasse, a não ser os pés de bananas, né? Tinha pé de jabuticaba, de carambola, de manga, de mexerica, tangerina, poncã, que veio depois, laranja que a gente chamava de laranja ioa. Isso. Laranja ioa, né? Exato. Não é? Quer dizer, as vitaminas estavam ali, não estava na farmácia, né? Não, estava tudo ali. Rapaz, todo mundo com os pés descalços. E a delícia era tomar banho no Corgo, nas aguadas. Então aquele bando, eu sempre falo isso, aqueles bandos de meninos, né, correndo, né? A gente jogava bola no campinho e aí parava e corria para o Corgo tomar banho, né? Mas o interessante era que era todo mundo pelado, aquele bando de meninos pelados tomando banhos, né? E minha mãe, ela morria de medo, né? Que eu, claro, morri afogado, né? Sim. Aí ela falava assim, Celino, chamava de... Aliás, Celino, todo mundo da roça. Quando eu ouço na rua alguém falar, ô Celino... Você sabe que da onde que vem. Eu sei da onde que vem, né? Inclusive o Lucas Gomes, que foi durante muito tempo jornalista, radialista e tal, ele me chama até hoje de Celinão. E aí, minha mãe falava assim, Celino, você foi no corte tomar banho? Não, mãe, não fui. Foi, vem cá. Aí, sabe o que ela fazia? Ela pegava, raspava com a unha assim, o braço. Se criasse marca, era porque você secou ao sol. Tá. E ficava o rastro da unha no teu braço. Aí já eram uns petelecos. Aí tinha surra, né? Que coisa fantástica, né? Uma delícia. E isso tudo, claro, deve ter influenciado e muito o seu trabalho, a sua produção artística, é isso mesmo? O interessante, eu passei a vida inteira, depois já de mocinho, rapazinho, adolescente, querendo sair da roça. Né? Queria deixar, por tudo ali, deixar aquilo para trás. Aí eu vim para a cidade, né? Me tornei policial, militar, onde eu fiquei 25 anos, aprendi muito e tal. E você sabe que hoje eu não saio da roça. Os meus pensamentos, tudo aquilo que eu escrevo, que pinto, inclusive, estou encerrando hoje, né? Uns escritos aí, que depois eu quero falar, numa outra oportunidade, falando exatamente dessa vivência da roça, sabe? Dessa coisa que tem no grande manancial de ideias para a gente escrever, né? Sobretudo uma pessoa que viveu muito isso como você, claro, está aí, né? Tá passando em frente. Né? Eu faço muita questão de visitar os lugares. Ainda esses dias, eu estive na Cana do Reino, de Potirendaba. Eu ouvia o Gentil Rossi, eu ouvia Silveira Coelho, ouvia os antigos locutores sertanejo. Uma época que a música sertaneja só tocava às 5 da manhã, às 6 da manhã. Era uma coisa bem... Aliás, esse sertanejo não é sertanejo, é caipira. É caipira. Mas, a música, então, caipira, começa a desenvolver... A primeira gravação foi em 28, né, com Cornélio Pires. E aí, ela, ali no início de São Paulo, ela começa mesmo a tomar corpo nos anos 40. Em 44, olha, me foge o nome dele agora, mas escreveu o Jeca Tatu, Monteiro Lobato. Escreve Jeca Tatu. Imediatamente, e nesse mesmo bolo, né, da música caipira, Monteiro Lobato começa a descer do norte, nordeste, a música sertaneja. Lá sim é sertanejo. Sim. E os nossos locutores das rádios achavam muito esquisito falar caipira. Eu não sou caipira devido a essa ligação, colar essa imagem ao estereótipo do Jeca. Porque o Jeca Tatu nunca existiu, aquela pessoa não existe. Não é? Então, eles começaram a chamar a música caipira de sertaneja e sertanejo, e foi ficando sertanejo, né? E que hoje chamam de
sertanejo raiz. Isso. Tá bom. Pois é. Nossa, o que dá para conversar sobre esse assunto é impressionante. Eu adoro. Mas o estereótipo do Jeca Tatu, que é o que você disse, realmente não existiu. Não existiu uma figura caricata daquele jeito. O que existia, na verdade, era quase que o oposto disso. Era uma pessoa muito esperta, né? O matuto, a pessoa que... Sim. Espertalhona. Existem letras de música, por exemplo, que relatam isso, a história do mineiro e do italiano. Nossa, quer mais que essa música, São né? coisas fantásticas. Quer dizer, o nosso caipira sempre foi muito inteligente, muito antenado e muito esperto, né, Joselito? Olha, segundo Antônio Cândido, quem nasce no litoral são os caiçaras. Quem nasce na capital são os urbanos, no estado de São Paulo. Não sendo da capital e nem do litoral, nós somos todos caipiras. Mas não aquele caipira lá do Monteiro Lobato. Se você for no Rio Grande do Sul e perguntar se existe algum gaúcho, todos vão bater no peito e dizer que são gaúchos. Sertanejo é a mesma coisa. No Pantanal, o pantaneiro tem orgulho de ser pantaneiro, não é? Agora, o caipira não, por quê? Porque foi criada aquela imagem daquele indolente, tosco, preguiçoso, cheio de vermes. Aliás, aquilo foi a serviço, né, de um grande laboratório. Não é isso? Se puder falar, e Biotórico Fontoura. Biotórico Fontoura. Em 1946, eles publicaram... Eu estou dizendo isso, gente, porque eu sou um grande pesquisador. Eu adoro essas coisas, né? Até para poder estar falando. Claro, legal. Em 1946, eles publicaram 16 milhões de almanaques distribuídos nas farmácias. Era lindo. Era lindo. Ele era muito lindo. Mas, outra coisa, não existia 16 milhões de leitores. Porque nós tínhamos, na época, 36 milhões de habitantes. Uma boa parte, infelizmente, analfabeta. Aliás, as pessoas pegavam aquilo para ter na mão. É impressionante. A grande maioria dos caipiras, dos caboclos, mal sabia escrever o nome. E a grande maioria era realmente analfabeta. Não é? Tanto é que não existe, só existe o dialeto falado, o dialeto caipira. Que, aliás, hoje só existe uma cidade no Amazonas que chama São Gabriel da Cachoeira. Que interessante, lá você pode... tem duas línguas oficiais, que é o Inhangatu e a outra que é o nosso português. Então você ouve a rádio em Inhangatu. E o que é o Inhangatu? No século XVII, os portugueses criaram essa língua, Inhangatu, que significa, em Tupi-Guarani, é língua bonita. Não é? Foi criado para ver a comunicação entre o índio e o português, porque eles não conseguiam se entender. Depois, o rei, Dom João, proibiu, né? E mandou bater nas pessoas que falassem o Inhangatu. Não era para falar mais Inhangatu, só o português. E quando nós falamos, né? Esturdia, arriei meu bai e fui campeão marruá que ficou de arribada lá no meio de Carrascar. Que língua é essa? O pessoal, o que você está falando? E aí, inclusive, eu faço uma brincadeira com as pessoas, olha, alguém pode... Né? E aí um ou outro consegue falar uma ou outra palavra, porque a maioria não consegue. A maioria não consegue. E isso é o nosso dialeto, o dialeto caipira derivado do Inhangatu. E de onde que veio o nosso famoso R aqui na nossa região? O nosso R, eu descobri há algum tempo atrás que chama-se R retroflexo. Retroflexo. Muito bacana esse Retroflexo. Inclusive tem até uma piadinha muito legal, que eu coloquei o Mário Soler, o nosso Mário Soler, na história. Outro caipira. Outro caipira de 4 costados lá de Holanda. Não é? A história se passa que chega um domingo à tarde, um cara num carrão, para ali perto de Holanda e tal, vê o pessoal jogando bola, e ele fica assuntando, tá, veio da capital. E aí o pessoal tá ali, né, um falando, outro falando do R, né, o futebol, era futebol, não sei o que e tal. Aí o cara chegou para um caboclinho e falou assim, escuta, por que vocês aqui trocam o R pelo R? Como é que é isso? O cara falou, sei disso não. Aí chega para o outro, tem um caboclinho aí que ele está fazendo jornalismo em São Paulo, ele está aí. Ele sabe, Mário Soler. Aí chega para o Mário Soler e o cara fala assim, escuta, mas por que aqui que todo mundo... aqui todo mundo troca o L pelo R? Como é que é isso?
Eu falei, não senhor, só alguns, né? Então, isso vem do índio, né? Vem do dialeto caipira, porque o índio, ele diminui, né? Também, né? E vai diminuindo, e diminui as palavras. E hoje, para você ver, que antigamente nós falávamos, né, o português, vossa mercê. Isso, virou você, virou depois sum C, depois, né? E foi agora o C, e agora C. Né? Na internet agora é VC. VC, pronto. Teclar, TC. Então vai diminuindo. Então vem daí, a origem é essa, pelo que eu fui pesquisar. Sem dúvida. Juscelino, e aí? E agora falando voltando a falar um pouco sobre o seu trabalho, sobre o início do seu trabalho como artista plástico, etc. Você já disse aí, começou em casa, na roça ainda, desenhando, etc. Aí aqui já teve alguma influência já escolar, vamos dizer assim, né? Professor de escola orientando isso. Daí para passar para salões, para se descobrir um artista plástico. Que dia que aconteceu isso? Que dia que você acordou e falou assim, opa, não, ainda não acordei. Ainda morando na roça, né? Isso foi, nós fizemos uma vez, certa ocasião, uma mesa redonda lá no Colégio Santo André, inclusive o professor Romildo estava presente, que é o número 1 da academia. Isso. E eu contei essa história da identidade. A minha identidade foi muito difícil, porque quando eu morava na roça, eu vinha para a cidade, principalmente na Casa de Cultura, em 73. A Dinorado Vale ainda era diretora, e anos depois eu voltei como diretor também. Isso. Eu comecei a frequentar a escola de artes da Casa de Cultura, e eu chegava lá, o pessoal me olhava meio assim, que era o caipirinha. Esse cara é o... Casa de Cultura, que é, na verdade, uma iniciativa pública, uma escola pública, né? Isso, um centro público para atender as pessoas. Isso, mas era mantida pela antiga FETAR, que era a Federação de Teatro da Alta Araraquarense, alguma coisa assim. Aí eu voltava para a roça, chegava lá, os caras diziam assim, o professorzinho, não é? Então... Você era recusado nos dois lados, cara. Não é? Mas aí, já nessa época, então eu desenhava, não é? Mas, claro, ainda eram desenhos incipientes, ainda estava buscando, estava à procura disso. Entro para a Polícia Militar em 77, aí vou para São Paulo, né? Mas o desejo era de voltar, porque aquela terra era uma terra muito, né? Muito difícil. Aí venho e continuo trabalhando, continuo desenhando. Em 85... Você estava na Rádio Independência? Provavelmente. Provavelmente, estava na Rádio Independência. Ali, trabalhando como guarda de trânsito, né, na fiscalização do trânsito, me apresentaram lá um caboclinho, e ele falou, olha, eu sei que você desenha, tal. Eu estou indo para casa agora, eu vou ligar para uma... Você ia trabalhando, você estava ali... Fardado, né? David, ele é um norte-americano. E aí ele falou que ia ligar para uma curadora do Maltese Museum de Nova York, né, para vir conhecer o meu trabalho. Imagina, vou ligar para Nova York, em 85, era, né, difícil. E não é que ele ligou mesmo, né? E uma semana depois essa mulher veio Puxa vida. Ruth Gershon veio para conhecer meu trabalho. O Beto Lofrano, né, que na época era o editor do Diário da Região, fez uma bela de uma matéria, e também ele era correspondente dos jornais de São Paulo, alguma coisa assim. O Fantástico entrou em contato com ele, e o João Batista Olive, que hoje está no Canal Rural, em Brasília, veio fazer a matéria. Ficaram 2 dias aqui fazendo a matéria e tal, e eu me sentindo, né, sabe? Aí recebi um recado através da polícia, que eles tinham ligado que, domingo que vem vai sair no Fantástico a matéria. Ficaram 2 dias aqui fazendo a matéria e tal. E naquela semana o João Batista Olive foi mandado embora da Globo. E aí, claro, a matéria não saiu, né? Então, eu acredito que foi aí que a coisa começou a... Tem que ter uma conjunção de fatores favoráveis. Isso deve ser uma coisa divina. Né? Não tem... Não tem outra explicação. Não tem. Quer dizer, uma pessoa de Nova York recebeu informação
sobre um trabalho que estava sendo feito em Rio Preto, que muita gente aqui de Rio Preto não tinha Nem a menor sabiam, ideia. né? Nem sabiam, né? Aí, depois, claro, a imprensa, né? A imprensa começou a divulgar, né? Aí você ficou da moda, né? Você entrou na... Eu acho que sim. Eu queria te perguntar sobre esse período de convivência entre o trabalho na Polícia Militar, que você disse que foram 25 e tantos anos, né? A convivência entre esse trabalho e o trabalho artístico, que é uma coisa... A gente sempre, quando fala em Polícia Militar, lembra-se de uma coisa mais... fechada, Isso, mais, enfim... isso, mais dura ali. Dura, exatamente. E no caso do artista, não... Então, e, sobretudo, numa época, nós estávamos numa época de exceção militar, havia uma associação disso, né? Sim, como é que foi conviver com com isso o tempo todo, Juscelino? Rapaz, não foi difícil. Eu até dizia, né, que para ser policial eu tinha que usar muito mais da sensibilidade do que ser artista, não é? E que na polícia existem, até hoje, inclusive, existem pessoas muito sensíveis. Nós tínhamos a banda, por exemplo, que foi muito conhecida, né? Tinha outros artistas que, assim, da música ou do canto, enfim. Mas não foi difícil, foi de um grande aprendizado. Eu imagino que sim, né? Foi. É assim, é claro que você não tem um botão de liga e desliga. Mas acontecia coisas assim, muito interessantes. Por exemplo, eu ia multar uma pessoa, né? Estava ali, né? Para multar, e levantava assim, falando, ô, seu guarda, mas o senhor vai me multar, né? O senhor é tão sensível, o senhor é um artista, tal, né? Aí eu dizia, olha, quando eu estou pintando, eu não multo. E quando eu estou multando, eu não pinto. Tá certo. Vamos combinar. Vamos combinar. De fazer isso, que bacana. Mas, claro, assim, eu sempre, e a grande maioria dos meus colegas, né, antigos colegas, e agora, era mais para orientar, né? Não tinha essa coisa da multa, de radares e querendo recolher cada vez mais. Não é? A orientação, a gente costuma dizer, passa um sabão, né? Quer dizer, dá uma bronca meio, né? Era muito mais fácil. No sentido educativo. E eu fui durante muitos anos, né? Eu trabalhei nas escolas, orientando as crianças com o projeto Vida. De educação de trânsito. Isso aí já deve ter sido uma aproximação boa da sua atividade artística aí com essa função educativa da Polícia Militar. Certamente eles te acharam lá dentro do quartel para isso. Foi. E aí, em 97, eu fui para São Paulo e aí eu trouxe o PROERD, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas, né? Eu e o Cabo Pires, nós fomos os pioneiros no interior, né? Era um curso vindo dos Estados Unidos e ainda estava sendo desenvolvido e tal. E hoje, sinceramente, eu não sei como é que está. E como é que funcionava? Eram aulas, você ia fardado na classe, uma vez por semana. Em escolas? Nas escolas regulares públicas e também privadas. Era uma hora aula, durante 17 semanas. Então, criava um vínculo entre policial, aluno e o professor. E essa vinculação é fantástica, fantástica. Né? E na época, eu me emociono falar disso, na época o Sai de Baixo estava no ar, o Caco Antibes. Né? Então eu comecei a usar muito do Caco Antibes, porque ele tinha uma identificação muito grande com as crianças. Eu chegava na porta da sala, né, fardado, né, e fazia os mesmos gestos que o Caco faz. Aquele gesto de, sabe assim, e pedir aplausos. A classe vinha abaixo. Todo mundo conhecia, tinha referência. Tinha referência, não é? E aí entrava na sala e assim, se eles tratassem muito bem os amiguinhos e tratassem o professor, né, durante toda a semana, na próxima nós teríamos 10 minutos que podia fazer o que quisesse na classe. Isso é educação mesmo. Que podia contar piada, podia contar assim, o que quisesse fazer. Né? Claro que as piadas eu tinha que ouvir primeiro, né?
Hoje a gente ouve falar, tem notícias de problemas sérios nessa questão da educação, inclusive com agressividade contra professores. Nossa! Etc. Imagino que uma continuidade de um trabalho, de uma persistência de um trabalho desse, teria certamente evitado muitos problemas dessa ordem, né, Juscelino? Olha, eu, assim... A gente não é especialista Eu nisso, não sou especialista, tá, mas a gente tem essa impressão. Né? Tem essa impressão. Eu não sei, o Brasil, ele fez assim muito rapidamente. Ele deu várias, como dizia na roça, várias cambotas, né? Que não dá para a gente entender. Eu ainda conversando com uma professora, dia desses, no caixa eletrônico, ela dizendo, falou, Juscelino, eu não vejo a hora de me aposentar, eu não aguento mais a escola. E para mim, Rei, para mim era um prazer tão grande chegar na porta da sala, na porta da classe, aqueles alunos, e fazer essas brincadeiras, e aqueles alunos não queriam que eu fosse embora, não é? Então, eu não sei onde é que se perdeu aí, sabe? Se o professor se perdeu, se os alunos, se a sociedade, eu não sei o que está faltando, mas vai ter que ter uma cambota de novo aí, você entendeu? Para retomar isso, porque como está, não pode ficar. Bom, e com toda essa sensibilidade de observação das coisas, com todo esse senso acurado de capacidade de observação, o Juscelino, além de um cronista estético, de um cronista plástico, também tornou-se um escritor, um cronista de letras, né? Tem escrito regularmente, tenho lido bastante trabalhos seus no Diário da Região. Né? Isso. Você já publicou... Eu conheço um livro, eu imagino que você já tenha mais livros de autoria sua. Assim, eu tenho uma participação, nós escrevemos a 6 mãos, que é o Na Região da Boiadeira, falando do bairro rural da Boiadeira. Né? Aí depois eu lancei em 2010 a reunião das crônicas publicadas no Diário da Região. Aliás, domingo agora tem uma crônica muito legal. E aí tem um outro aí que está estourando. Ah, é? E tem também o que o Mário Soler escreveu, aí a meu respeito. Isso. Lá atrás. Uma edição primorosa. Uma edição de luxo. Tenho o prazer de ter sido presenteado com guardar isso. E aí tem o Zé Galinha escreveu O Criador de Sacis. Que é falando da minha criação. Esse é Zé Carlos Pontes. Aqui caipira é assim mesmo, a gente vai chamando as pessoas pelo apelido. Zé Carlos Pontes, desculpa. Que isso fica para uma outra história, né? Um outro dia, que é a criação de Sacis. E tem 2 livros, que é Contando a Arte de Juscelino Soares e Brincando com a Arte de Juscelino Soares, publicado pela editora Nova América, isso em São Paulo, e que está no Brasil inteiro. Poxa vida, que legal. Escrever dá mais prazer do que pintar? Ou não dá para traçar um paralelo sobre essas missões, Juscelino? Eu diria que a gente está mexendo na mesma caixa, no mesmo reservatório, você entendeu? Na mesma região cerebral, na talvez. mesma região. Eu acho assim que aí a pessoa que pratica esportes, né, ou a que joga bola, ou a que corre, ou a que nada, não é? Ela sente o mesmo prazer, que é o hipotálamo liberando lá as endorfinas. Quem tem mais prazer? Não dá para saber. Não dá para saber, não é? E quando eu escrevo, eu sinto um prazer muito grande. Aliás, eu até digo que eu não sou escritor, eu sou escrevinhador, um aprendiz de escritor. Não é? Daqui 40 anos, sim, eu vou estar falando para você, agora eu sou escritor, não é? Porque eu tenho 40 anos de pintura, aliás, completei agora, no final do ano, 40 anos de pintura. Então, 40 anos depois, você tem Você acaba incorporando isso ao perispírito, alguma coisa assim, né? Não é? Mas eu acho que o prazer de escrever e de pintar são os mesmos. Sem dúvida. Juscelino, eu queria agradecer muito a sua presença no nosso programa. Você vê que o tempo passa depressa, com toda boa prosa, né? Leva o tempo, né? Quem já teve a oportunidade de frequentar, algum tempo atrás, a casa onde o Juscelino morava, aqui no Maracanã, teve a ocasião de conhecer um tonel de carvalho. 220 litros. Onde ele depositava um néctar especial ali, uma caninha daquela, né? Era cachaça mesmo. Cachaça da boa. E por tudo isso, por essa oportunidade da gente lembrar coisas tão importantes, e de várias pessoas relembrarem também, que certamente você citou acontecimentos, fatos e cenários aqui, que fazem parte da vida das pessoas que ajudaram a construir essa cidade e essa grande região. Juscelino, volte sempre
continue com essa missão fervorosa aí de registrar todas essas sensações, né? O Juscelino é um craque nisso, registrar sensações. Olha aí. Seja na forma de gráfica, né? Seja na maneira de descrever as coisas. Volte sempre e vamos continuar conversando sobre isso, sobre criação de saci. Ele também é um grande criador de saci aqui da nossa região. Quer dizer, tem muita coisa para conversar. Muito obrigado pela presença. Obrigado. Agradeço também a sua presença a mais esta edição do Opinião Cidade, aqui na TV da Cidade. E desde já você fica convidado para estar conosco novamente na segunda-feira, a partir das 12 horas. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.